Estamos estudando Romanos capítulo 1, versículo 14 a 17, com o tema A Singularidade do Evangelho. Este texto não apenas traz a definição de quem é o Evangelho, mas também a gloriosa doutrina da justificação pela fé. Com essa doutrina, a igreja mantém-se de pé ou cai. 3 pontos serão destacados aqui: a necessidade de pregar o Evangelho, o poder do Evangelho e a eficácia do Evangelho. Mas antes, conheceremos um pouquinho da história de Paulo. Porque o que me chama a atenção neste texto é que Paulo era o mesmo homem a caminho de Damasco. Sim, Atos 9 diz que Paulo estava a caminho de Damasco para perseguir cristãos e ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Exatamente. Paulo diz 2 Timóteo 1,3, Filipenses 3,5, que ele era de família hebraica tradicional e religiosa. Pais hebreus e pertencentes da tribo de Benjamim. Aos 13 anos, Paulo, quando ele deveria tornar-se filho da lei, ele transferiu-se para Jerusalém para estudar com Gamaliel, um dos mais respeitados rabinos da época. Paulo ele era circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu quanto ao zelo irrepreensível, perseguidor da igreja. Está lá em Filipenses capítulo 3, 5, 6. Em Atos 8,3 diz que Saulo, por sua vez, ele devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Saulo ele era contemporâneo de Jesus, provavelmente conhecia os ensinamentos de Cristo, porém o conhecimento que Paulo tinha sobre Cristo não era espiritual, era carnal. Saulo era contrário às ideias de Jesus, pois ele temia que Jesus destruísse todo aquele sistema farisaico, aquela crença farisaica. Ele considerava Cristo como inimigo do farisaísmo e, consequentemente, também inimigo seu. Você vai encontrar essa informação em 1 Coríntios 9, 11 e 2 Coríntios 5, 16. Este era Paulo antes da conversão, disposto a fazer o que fosse preciso para proteger a sua fé, um homem destemido. Ele era disposto a fazer o que fosse preciso para perseguir os discípulos de Cristo. O texto que lemos de Romanos, Paulo, ele revela essa mesma disposição agora para ensinar, para discipular os discípulos de Cristo. Paulo era o mesmo.